Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Ações e Companhia. Comigo estão o Pedro Barata, Diogo Gonçalves e eu Yeah, sou o Gonçalo Garcia. Muito bem-vindos, sério, não pessoal. sabia que eras. Muito bom dia. Muito bom dia. Hoje estamos a gravar num domingo às 9h46. Estamos Portanto, os três com ar de sono. acordámos há pouco tempo. Um domingo de manhã custa um bocadinho. É capaz de se notar, Muito principalmente, sabor eu à notei coisa. principalmente na voz do Diogo. Ainda está Isto é, ali isto no... é para o pessoal perceber o quão nós gostamos, mano, de fazer isto. Isto é, Estamos e o quanto custa. O quanto custa. Mas pronto, é normal que ao início se sinta um bocadinho mais moldezinhos a falar, mas com o passar do tempo acho que vamos animar. Sim. O que é que nos trazem hoje? Aliás, antes disso, Diogo, estavas a falar da tua viagem em off a Budapeste e a Viena e estavas espantado com o facto de Viena ser uma cidade mais artista, ou pelo menos diferente de um tipo de artistas diferente que estavas à espera. Conta-nos um bocadinho sobre isso. epá, sim, imagina, depende um bocado das zonas, mas há lá uns bairros com muitas lojas, tipo aquelas lojas de ruas, ateliês e coisas do género. Pá, e aquilo pareceu-me claramente que eram muita gente que tem a oportunidade de poder abrir os seus espaços como quer, mano. Não abre uma loja standard, mas abre aquilo que gosta de fazer. Pá, e misturas de espaços, por exemplo. Vi lá uma loja que estava a vender lâmpadas vintage e aquilo era basicamente uma gelataria de junho a outubro, e de outubro a junho do ano a seguir virava uma loja de vender lâmpadas dos anos 70, 80. Pá, coisas assim do género, parecem completamente aleatórios. Depois cada um tem os seus horários. Tipo, há umas lojas que abrem às 10 da manhã, outras abrem às 2 da tarde, outras. Portanto, é um bocado individualista e cada um faz o seu horário, cada um personaliza a sua loja como quer. Pá. Aquilo é uma coisa que é rara de se ver cá em Portugal, desta maneira. Sim, é que parece que não estão a optimizar para vendas ou lucro, mas estão Yeah. a optimizar para o seu prazer, pelo seu negócio. Quase que parece alguém que atingiu o FIRE e decidiu abrir assim um pescado de loja e só faz aquilo por gosto. Yeah, É isso. exatamente, exatamente. Isso é porreiro, essa... Mas isso no centro de Viena, isso parece que as rendas aí seriam um bocadinho... É, só para ter no Aquilo é centro. bastante central, aquilo é bastante central. Aquilo foi no Nubo District. Ou seja, não é centro-centro, mas o centro de Viena também é praticamente só monumentos, aquilo é uma coisa colossal, né? Pá, mas é super central, é tipo a 10 minutos de autocarro ao metro das estações mais centrais. É muito curioso que não procurem optimizar quando as rendas dessas lojas devem ser bem altas. Não. Por acaso, em termos de rendas, não sei, mas surpreendeu-me bastante. Achei o custo de vida bastante barato. Não sei se foi por ter estado na Suíça em janeiro, mas Sim, mas o estava termo de estava à espera. comparação. Isso serve de comparação. Ok. Estava à Sim, sim, espera sim. de mais caro, não achei muito diferente Sim, é de Lisboa. suportável. É suportável. Não, Foste a Showroom? não, não. Não. Não foste? Aquele Não. palácio é espetacular. Epá, se calhar só vi por fora. O único palácio assim que eu entrei na Ópera e entrei no Belvedere. Mas o Belvedere é giro, não tem nada a ver com o Showroom. O Showroom é, se calhar, ainda é mais espetacular do que Versalhes. Olha, Para te não deu fazer para tudo, pá. Não, ficares traumatizado, né? não, vais 6 dias em 2 sítios, não dá para tudo. E Boa. muito, muito Viseu, muito Viseu. Claro, Ahm, mas sim, eu não me importava de ficar lá mais uns dias. O que é que gostaste claro. mais? Opa, olha, em termos de vida, eu acho que vivia mais facilmente em Budapeste. Pá, eu achei uma cidade, não é tão bonita a cidade, mas achei uma cidade super jovem, tipo, e com imensas coisas para se fazer, tipo, de barzinhos, cafés, restaurantes, pá, coisas do dia a dia, de vida, não só noturna, mas vida dia a dia, de social. Pá, achei espetacular. Ahm, Viena, achei muito mais bonito, pá, Mas mas se calhar uma vida mais pacata. mais pacato, assim, se calhar se fosse mais velho, se não dissesse, lá está, tipo, estar sossegado e estar a viver bem, estava lá. Mas foi mais nessa onda. Depois, em termos de monumentos e coisas do género, pá, foi tudo incrível. Não, Claro. As é, duas cidades são incríveis. Não... Por acaso, eu gosto imenso das duas cidades, tanto de uma como da outra. Bem, pessoal, e temas para hoje? O que é que nos trazem? Pedro?
Pá, eu vou falar de fundos de investimento, isto a propósito de um comentário de um ouvinte salvo erro há 2 semanas, a dizer que os fundos de investimento eram uma coisa muito opaca. Então vamos tentar desmistificar a coisa. E traz aí os Isso é, principais atrás de ti, não é? Sim, sim. Depois já mostro a imagem. Depois já falas um bocadinho mais isso em é, detalhe. isso é bom porque até eu acho eu, pá, depende lá está do que é que se está a dizer com fundo de investimento, mas Claro. até eu tenho um bocado de aversão a fundos de investimento. Acho que há aí uma nova vibe, pelo menos no pessoal mais jovem, de tentarem ou de acharem que podem ser mais eles próprios a investir e não querer entregar o dinheiro a estranhos. É um bocado Um, isso que eu vou tentar desmistificar. Pronto, enfim, pá, oxalá as pessoas gostem. Diogo, o meu tema é curtinho também e o título é Letargia, acho que é assim que se diz em português, das grandes empresas. o que é isso? Letargia. Como uma grande empresa ficar pequena, não? Não, não, é letargia ou letargia é dificuldade ou lentidão, vá por assim dizer, em responder a estímulos. Quando acontece alguma coisa, né? Hum, Isto podemos imaginar em pessoas, não é? Um gigante, não é? Ou um elefante ou uma lebre, não é? Quando acontece alguma coisa, a lebre é muito mais ágil e responde rapidamente, e o elefante iria demorar muito mais tempo a ter que reagir ao que se está a passar à volta, né? é. Interessante, é Pá, um se eu conceito. procurar a palavra, a tradução é Sim, mas perda, a letargia faz sentido. perda temporária ou completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica. Pronto, é uma inércia ao movimento, Sim. à mudança. Olha, não conhecia. Muito interessante. Eu trago-vos a carta do Buffett deste ano. E eu sugeria talvez o Pedro começar, É? depois o Diogo e deixamos a cartinha do Buffett para o fim. Ok, como quero. Como Portanto, quero. dá Então, aí o pontapé de saída, vou dar aí o Pedro. pontapé. Pá, ainda estou meio a dormir, mas espero acordar com o tema. A primeira coisa, vou-vos falar a maior parte dos fundos que são comercializados cá em Portugal, pá, aí, se calhar 95%, se não for mais, são fundos UCITS. Sabem o que são UCITS? Querem, um de vocês, os dois, O estão. Gonçalo, não sabes, Gonçalo? Eu ia dizer que Não sei sabias. se é. Não sabes, meu, vou-te ensinar uma coisa. Eu, Pá, isto deve ser um marco histórico de ensinar-te uma coisa, em termos mas financeiros. estavas há bocado, Diogo, estavas a dizer que há muita gente que se suspeita dos fundos de investimento e que gosta de gerir o seu próprio dinheiro. Eu sou uma dessas pessoas, principalmente para poupar aquelas fees que eles costumam cobrar. Ok, já vamos falar disso. Então, olha, o CITES é um acrónimo em inglês que quer dizer Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities. Que a tradução é Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários. E isto é uma legislação europeia que para fornecer o CIT tem que cumprir com determinadas normas. E essas normas garantem segurança aos investidores que investem nos fundos. Eh, uma das normas para ser regulado é que o fundo é autorizado por um Estado-membro. E ao ser autorizado por um Estado-membro, é permitido negociar em todos os países europeus. Depois, ao ser o CIT, os fundos têm que ter diversificação, portanto, têm que investir em pelo menos 6 ativos, mas a norma recomenda que sejam mais. E têm que investir em sempre, e isto é uma obrigação, em ativos que são cotados em bolsas públicas e reguladas, o que faz com que os ativos que estão no fundo tenham liquidez e permita todos os dias o fundo ter cotações. E isto faz com que. Outra coisa, os fundos têm segregação de património, portanto, se a entidade, se o gestor for à falência, os ativos do fundo são autónomos e os investidores têm essa garantia. Ah,
Em termos. E depois outra coisa. Sabem o que é o ISIN? O ISIN é tipo, as letras e números que identificam o produto. Se meteres Exatamente. na Bloomberg, é tipo um BI de um produto financeiro. Exatamente, é isso mesmo, é um BI, é um BI de um produto financeiro. Portanto, um fundo para ser o CID tem que ter um ISIN. Portanto, o ISIN, o nome é International Securities Identification Number. Que as ações também têm ISINs, toda a gente fala nos tickets, mas as ações muitas vezes entre corretoras, eles usam o ISIN e não o ticket. É, Para as ações, Força. os tickets funcionam melhor porque o ISIN normalmente é um número longo, mas quando vais comprar uma Exatamente, sim. obrigação, para garantir que é aquela obrigação que queres comprar, quando há emitentes que têm dezenas, Pois se não centenas de obrigações emitidas, dizer o ISIN é fundamental para saberes que Exatamente, exatamente. vais comprar aquilo. E os fundos Exatamente. também, não é? Há E nos fundos casas. também, nos fundos qualquer É. fundo, se trabalhares com uma gestora, com uma corretora, identificas o ISIN, identificas o nome e o ISIN, pronto. Não, mas O é ISIN, importante nos fundos também porque principalmente as gestoras que tens por trás de ti têm centenas de fundos, portanto, para garantir que não, vais e comprar mesmo aquilo. no mesmo fundo, portanto, nós identificamos um fundo, esse fundo depois tem classes, porque o fundo pode ter uma classe que é cotada em dólares, outra em euros, outra noutra moeda qualquer, e depois tem mesmo classes, uma classe para o retalho, outra classe para institucionais, porque normalmente para o retalho a comissão de gestão é mais alta, mas permite. Sempre a esfolar os pequeninos. Não é só estelar, é estelar, percebo esse comentário, mas por outro lado também permite que o valor a subscrever seja muito mais baixo. Enquanto se for para institucionais, a diferença também não é muita, se calhar estamos a falar de 20, 30, 40 basis points, mas Ao obriga que final haja de um. décadas, Sim, ao final de décadas, sim, pá, obviamente. Mas obriga que o investimento seja, imagina, meio milhão, 1 milhão, vejo varia de cidade de gestora para cidade de gestora. Regressando aos ISINs, portanto, os ISINs têm 12 dígitos, que a maior parte são números e letras, mas os primeiros 2 dígitos identificam o país que autorizou esse produto financeiro. Portanto, se for Portugal é PT, depois aparece o resto. E nas nos fundos que são comercializados cá em Portugal, para aí a grande maioria, mas mesmo a grande maioria, sabem de onde é que eles são autorizados? eu sei. Tem de ser de dois países, ou são de Irlanda ou Luxemburgo. Exatamente, exatamente. Portanto, o principal é o Luxemburgo. Portanto, se virem nos ISINs, LU, as duas primeiras letras de Luxemburgo. E a seguir é o IR de Irlanda. Mas o Luxemburgo bate claramente a Irlanda. Também há em Portugal, também há PT, mas isso são as sociedades todas portuguesas, tipo a Caixa Geste, o BPI Gestão de Ativos, o Montepio e pouco mais. E depois também há outros, há a DR de Dinamarca, FR de França, mas as percentagens são muito, muito, muito menores. LU, Luxemburgo e Irlanda é unicamente por razões fiscais, porque fica muito mais vantajoso a cidade gestora emitir lá e através da UCIT consegue depois comercializar na Europa toda. Porque é que há essa vantagem fiscal? Que impostos é que teriam, por exemplo, estavas a dizer que Em termos corporate, em termos de o nosso IRC, ok, seria, depois também não, epá, depois também não sei ao pormenor, porque também se foge um bocadinho. Agora, aqui a provavelmente, grande questão, e chegar aqui e vou tentar abrir, a ver se consigo. Por exemplo, se for os portugueses, são regulados pela CMVM, que é o regulador português, Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, que regula os produtos financeiros portugueses. E agora vou aqui abrir um link da CMVM. Dê-me só 2 segundos. Isto está aqui. Conseguem ver? sim. Ok. Então, todos os fundos, e PPRs também, que também estão aqui, mas todos os fundos, independentemente de serem fundos de ações, de obrigações ou whatever, ah, autorizados pela CMVM, têm as sociedades gestoras todos os meses
têm que reportar a composição discriminada das carteiras. Portanto, isto o último mês é dezembro, há aqui sempre um delay de alguns dias, portanto, ainda não há os valores de janeiro. Pá, imaginemos, vamos abrir aqui um ao calhos, não sei se quiserem, pode ser uma de ações, pode ser outra de obrigações, não sei. Por exemplo, esta de. BPI agressivo. Ok, então estava mesmo aí. Vou abrir aqui. Epá, e tem aqui a composição toda, tudo o que está lá. Portanto, isto, pá, mais que lindo do que isto é completamente impossível. Portanto, tem aqui, portanto, começa por títulos de dívida pública, portanto, obrigações. Agora vejam quantidade de obrigações, tanto nacionais como internacionais. Obrigações do BCP, obrigações da Caixa, obrigações europeias, obrigações de empresas, Allianz, BlackRock. Pá, agora vejam a quantidade. E isto é um fundo que é um fundo agressivo, portanto, é um fundo que deve ter uma componente muito maior em ações do que em obrigações. E lembram-se aquela conversa, quando falei das obrigações, que se eu investir numa obrigação, só invisto numa, porque o valor nominal é alto, ou uma ou duas, enquanto aqui, em termos de diversificação, estou completamente garantido. E este fundo, quer dizer, Estou a ver aí obrigações sim, da União Europeia a zeros, meu. a zeros, porque a taxa de juros é zero, porque depois aí o que interessa é se tu compraste abaixo do par e tens a tal Sim, yield, sim, sim. ou se compraste acima do par. Aliás, este valor aqui, por acaso não dá para ver, isto, Seria portanto, o par é seria o sempre par, 100, portanto, não é? sim, o par é 100, portanto eu diria que isto está abaixo do par. Sem conhecer o título, está-me a fazer um bocado de confusão estar a 82, mas isto, pá, isto deve ter, pá, aparentemente faz um bocado de confusão, porque, Ah, sei lá, uma maturidade de 31 são 9 anos, 8 anos, estar a 77, pá, isto é uma yield grande. Isto não, mas tinha que. é uma bullet, não é? Não tem Sim, juros, sim, tem, sim, exatamente. Sim, exatamente. tem, Pá, mas tinha que estar a ver a ficha técnica, não, sim. para ser aqui alguma conclusão. Isto pode, pá, não sei, É pode que não ter dá aqui assim mais uma qualquer yield coisa. tão grande. 31 são São 8 que anos, pá, 23, puseres aqui 8 anos 23. tens 12%, um bocadinho mais, ah, 13% de retorno, 14% em 8 anos. Então não dá assim uma yield excepcional. sim, ok, ok. Ahm, sim, por aí. Mas pronto, Mas mas não, aqui a e ideia. depois só é Sim, curioso, esse fundo, por exemplo, e depois investe em outros fundos do BPI, por exemplo, sim, o sim, BPI Ibéria, o BPI Impacto, o sim. BPI Opportunities, isto parece um bocadinho Há de cidades gestoras que comissões sobre fazem isso. comissões. Há cidades gestoras que fazem isso e depois, efetivamente, é isso que estás a dizer. É uma crítica, cobram comissões sobre comissões, mas, por outro lado, também vão buscar o know-how dos outros departamentos técnicos que têm, são sinergias de grupo. Poxa, Mas se fores ver, eles sinergias de também grupo bem investem pagas. não são assim tão bem pagas. Já vamos tentar desmistificar isso. Mas se fores ver, também investem em outros fundos que não são deles. Tem aqui fundos da Eleva, da Fidelity, de Franklin. Repare, eu não estou a defender este fundo em si. Abrimos aqui ao acaso. Sim, abrimos ao caso. Mas é curioso, a mim também, A minha. Desculpa, Gonçalo, disse. sim, eu ia dizer que também me Ah, parece um bocadinho excesso de diversificação. Não é? sim, eventualmente. Epá, mas isto depois há fundos que não têm tanta diversificação. Mas aqui já estamos em unidades de participação. Portanto, isto está estruturado por tipo de categorias de ativos. Pá, Portanto, começou títulos de dívida pública, obrigações diversas, empresas, acho, depois acho unidades de incrível aí. participação em fundos ou ETFs. Acho incrível aí que a Caixa Geral de Depósitos tenha pago mais de juro do que o BCP nas obrigações aí em cima. Epá, aí tens que ver maturidades, tens que ver muita coisa. Eu Não, sei, eu, eu eu sei, eu não, sei. eu não vou discutir nada disso. Não, Portanto, eles também sabes investem que, muito em ETFs, portanto, o iShares são ETFs. sabes qual é a minha, Ah, a minha, a minha crítica não é muito aos fundos, a minha crítica é mais do género. Eu acho que o, o cidadão comum tende a investir, pá, isto posso estar enganado, mas tende a investir em fundos no sentido de, epá, eu não percebo nada disto de finanças e então vou investir num fundo porque eu estou a entregar isto a alguém que percebe disto e, e não, não, epá, e não preciso eu pensar pessoalmente, nisto. eu pessoalmente, eu não tenho o gosto que vocês têm de analisar empresas. Gosto de analisar empresas, mas quer dizer, não.
não estou ali exaustivamente não estou ali exaustivamente a analisar uma empresa, a ver o governance da empresa. Pá, não gosto disso. Não gosto. Mas, Então, mas o que eu acho é que para investir num fundo também tem que haver esse processo. Ou sim, seja, sim, 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 mas o processo é diferente e já vamos lá. Já vamos lá. Isto é uma coisa de cada vez. Portanto, a primeira Mas coisa que eu quis mostrar é que isto, pá, mais transparente do que isto é impossível. Portanto, eu mostrei-vos aquele fundo, mas podia ser outro qualquer. E isto está, portanto, no site da CMVM, eles têm lá Sistema de Difusão de Informação, tem lá, temos depois para, eu posso disponibilizar o link e pode ficar no nosso YouTube. Portanto, é fácil perceber o que é que cada fundo tem. E quem diz a CMVM, se calhar não chama de certeza que fazem a mesma coisa, porque isto não é a ideia da CMVM. Portanto, os níveis de exigência ao nível do banco europeus obrigam que os outros reguladores provavelmente peçam este detalhe de informação. Isto era a primeira coisa. Depois, desculpa, eu agora fiquei força. curioso. Qual é que era exatamente a tua crítica, Diogo? a minha crítica a minha crítica nem é aos fundos, não é? Também se podia fazer uma crítica aí, mas a minha crítica é as pessoas que metem dinheiro em fundos porque não querem pensar, não é? Acham que Não, não sabem de finanças, não querem pensar. Mas eu acho que para investir num fundo, eu também tenho que perceber, tenho que investigar, sim, tenho que sim, sim, saber quem sim, é que sim, o sim, gera, sim. tenho... Sim, Ok, mas, não podes escolher um sim. fundo, delegar a escolha. Podes delegar muita coisa. Podes delegar a escolha da seleção das empresas, Podes, mas não podes podes delegar delegar a gestão do fundo. Agora, a tens que saber escolha escolher o fundo. do fundo, não é? É. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Quer dizer, Ahm, poder podes. Há quem faça isso através de private banking, por exemplo. pronto, pronto, exatamente. Mas aí Eh, também não, mas aí já não podes delegar a escolha de quem escolhes para o teu banqueiro privado. para fazer a tua gestão, exatamente. Há Exatamente. sempre alguma coisa que não consegues delegar. Sim, sim. Ahm, depois, dizer, pá, genericamente, depois, é um bocadinho subjetivo, mas genericamente há três classes de fundos. Há os fundos de ações, depois podem ser fundos globais, fundos setoriais, fundos geográficos. Há os fundos de obrigações, e depois aí podem ser, sei lá, a dívida pública, high yield, short duration, portanto, N, e depois há os alternativos. Os alternativos considera-se tudo que não encaixa em ações ou obrigações. Portanto, podem ser fundos mistos, podem ser fundos de absolute return, que têm posições longas e posições curtas, podem ser fundos de imobiliário, podem ser private equity, podem ser commodities, podem ser event-driven, N, várias coisas. Isto acaba por ser uma lista um bocadinho mais exaustiva. Agora, E daí que muita gente se sente um bocadinho perdida. Há tanta sim, exatamente. escolha É. e E é por isso, eu agora vou abrir aqui outro link. há tanta Portanto, como escolha é que. que fica de um bocadinho difícil uma pessoa que não seja da área escolher e parece que a Exatamente. indústria se aproveita um bocadinho. Então, esse é um dos grandes problemas. É um dos grandes problemas. Tentando ajudar, pá, obviamente que isto em 20 ou 25 minutos não se consegue dizer tudo. Há um site que é a Morningstar. Pá, que a Morningstar é uma entidade independente, que o negócio deles é dar recomendações. Estão a ver o link, não é? Sim. Portanto, a Morningstar tem, se virem cá em cima, Morningstar PT, porque eles podem pôr UK, Espanha, ES, por aí fora. PT são os fundos que têm permissão para negociar cá em Portugal. Portanto, e para terem uma ideia, para baixo, segundo eles, há 19.534. Portanto, isto de fundos tudo, genericamente. Pá, obviamente, 19 mil, isto é uma loucura, não é? Isto é procurar uma agulha num palheiro. E então, o que é que se pode fazer? Eles têm aqui filtros. Aqui a questão é que eles, algumas das características para filtrar, na versão grátis, eles omitem. E isto limita. Mas mesmo assim, bah, sei lá, se começarem aqui a escolher, por exemplo, tipo de distribuição, sem ser em Não, crescimento, portanto, sem distribuir. podemos fazer assim. Como é que tu ias escolher agora um fundo? Imagina que tens 1000 euros para investir. Faz esse processo por Ah, ti agora na escolha de um fundo.
Para tornar um Eu bocadinho vou mais começar completo. aqui, epá, eu vou começar aqui, mas depois não vou conseguir acabar porque há aqui algumas limitações, mas vou começar aqui. Portanto, imaginava, pá, prefiro a de acumulação do que a distribuição. Portanto, punha aqui crescimento. Uhum. Depois, sei lá, não é este, classe de ativos. Pá, vamos pôr equity. Equity ações, mas depende. Se eu quero aumentar a exposição a equity. Pá, é que eu não queria chegar aqui a um fundo porque eu não quero fazer aqui nenhuma recomendação de compra para nenhum especificamente. Quero mais explicar o processo. Certo, certo, mas explicar um processo de uma forma mais concreta é capaz de ajudar. Sim, sim, mas pronto, imaginem. Depois, pá, imagina. Setorial, deixa-me ver aqui. Fechar aqui às cábulas quando eu fiz isto no outro dia. Desculpa lá. Classe de ativos. Ok. Categoria e estilo. Categoria e estilo. Agora. Categoria. Onde é? Categoria Morningstar, por exemplo. Sei lá. Imaginemos que eu queria global. Pá. Eu pessoalmente gosto de fundos globais. Sei lá, global grande crescimento. Estilo de gestão ativo e não passivo, não é? Versão ETF. Pá, e nisto já passei para 327. Portanto, os 19 mil já passei para 327. Agora, hum, se eu tivesse aqui todas as possibilidades, depois ia para variáveis de retorno, que aqui não dá. Aqui eu não consigo. Imaginava, queria aqueles que não têm mais retorno. Ou então variáveis de risco. Eu conseguia aumentar ainda, selecionar mais. Portanto, isto Hum. passava de 327, se calhar passava para 7 ou 8. E quando chegasse a esses 7 ou 8, o que eu depois tinha que fazer era contactar as sociedades gestoras, pedir relatório, o último relatório mensal, porque todos os fundos emitem um relatório mensal, onde explicam como é que, tentam explicar como é que gerem um alvo. E tentava aí perceber se o facto de eu ter selecionado foi um bocado de sorte ou se existe ali mesmo qualquer coisa que seja sustentável. Mas como eu disse, se isto fosse uma versão paga, eu consegui fazer mais a filtragem. Portanto, Aí tu infelizmente, tens essa versão paga. sim, tenho não aqui, portanto, temos profissionais, tenho não na Morningstar, mas na Refinitiv. Ok. Mas podemos Ali, fazer outra coisa. ali também dá para selecionar a parte das comissões. Dá. É. Por exemplo, tem aqui onde é que está? Tens ali os encargos correntes. Exatamente, exatamente, encargos correntes e tens aqui as percentagens. Se me Portanto, se meteres quiseres aí que eu mais leia, baixinha, vamos ver quantos fundos é que por estão exemplo, com menos de 0,5. tens 15. Tens Pronto. 15. Depois uma filtragem importante, pelo menos para mim é, por exemplo, escolhes a moeda e a moeda é euros, para não teres tanta exposição cambial. E se fizesse isso ainda reduzias mais. E quão Ah, importante é para ti aquele rating da Morningstar, aquelas 5 estrelas que tem o. para quem não tem conhecimentos, é uma referência. O que eu posso dizer em termos profissionais, na ASP, nós temos um modelo interno e que tem variáveis de retorno e de risco e que pá, muitas vezes coincide com o Morningstar. Eu diria pá, em 80% dos casos há coincidência. Pá, a grande vantagem é que a Morningstar é independente, portanto, eles não recebem por fora, eles são independentes e são uma referência na indústria. Eles todos os anos, em todos os países onde estão, anunciam os melhores fundos e fazem uma cerimónia a premiar. Portanto, até tem aqui algum clamor, vou-lhe chamar clamor. Mas agora como não conseguimos fazer através da Morningstar, vou deixar aqui ainda outra sugestão, que é, Mas outra questão, se me permites, em relação a isto claro, claro, das claro. 5 estrelas Morningstar, há alguma evidência que estas 5 estrelas se traduzem em maiores retornos futuros? Já viste algum estudo sobre isso? Uh, isso é um tema importante. Por acaso agora eu tinha-me esquecido. Deixa-me regressar outra vez ao. Vocês estão a ver, não é? Uh, Isso é um bom tema. Bem, imaginemos este fundo aqui que é de 5 estrelas. E foi por isso que eu trouxe a Morningstar, mas ainda estou em modo sono. Uma das grandes coisas deste site é que permite, por exemplo, isto é de 5 estrelas, tem aqui muita informação do fundo. Permite comparar a rentabilidade do fundo com a rentabilidade da categoria, com a rentabilidade
do index associado. Depois tem informação, nomeadamente, portanto, outra vez a rentabilidade, mas mais ao detalhe, portanto, neste caso desde 2016, por trimestres. Depois, tem aqui uma componente de risco, portanto, o desvio padrão, o desvio padrão, quanto mais baixo for o desvio padrão é medido em percentagem, quanto mais baixo for, significa que a volatilidade é mais baixa. Portanto, depois depende da forma como alguém quiser fazer a gestão ou quiser ter em carteira. Mas, por exemplo, normalmente os fundos de obrigações têm um desvio padrão muito mais baixo, cá na casa dos 5, 6%. Isto aqui é um fundo de ações de ter um desvio padrão maior. Mas isto pode ser para comparativo. Imaginemos que se consegue construir uma base de dados com fundos todos da mesma categoria e depois comparar uns com os outros. E depois o rácio de Sharpe, também é uma medida muito, muito importante que compara, é o rácio que compara uma unidade de retorno por uma unidade de risco. Se for acima de 1, e é difícil o rácio de Sharpe ser acima de 1, significa que uma unidade de retorno é superior a uma unidade de risco. Portanto, quanto mais alto for o rácio de Sharpe, maior é a eficiência desse fundo. Depois o beta, o alfa, mas acima de tudo, isto tem muita informação que permite perceber alguma coisa, pelo menos de uma forma não paga. Pá, nomeadamente, sempre neste fundo, tem aqui informação que compara os peers, o price to book, o price to sales, pá, compara com a categoria e com o índice, pá, que dá aqui algumas luzes. Permite também ver a exposição em termos de indústrias, de setores. Certo? Tem bastante informação, mas, Tem bastante, tem bastante. Olha, mas outra colocando-me coisa na muito. pele de um investidor de retalho, mesmo assim eu sentiria-me perdido. Isto tem Sim, tanta sim, sim, informação, tantos fundos, sim. que não ajuda Pá, a mas ficar mais perto de uma ah, escolha ótima. aqui a grande questão, isto é um processo, quer dizer, eu não conhecendo fundos, eu não posso de um dia para o outro tornar-me expert. Eu tenho que investir, não é? Da mesma forma, isto é a mesma forma. Tu montaste um processo para escolher ações que achas que são as melhores. Eu também, sendo investidor do retalho, também tenho que montar esse processo. Pá, e eu não consigo fazer isso num dia nem em dois. Pá, preciso Ok, sim, dedicar tempo e investir. é um ótimo ponto. Sim. Mas depois outra coisa também que é fundamental, aqui na Morningstar consegue-se ver o top 10 em termos de investimentos do fundo. Portanto, e aqui neste caso são as 10 empresas, as 10 ações, porque isto é um fundo de ações, que o fundo tem mais investimentos. Portanto, a primeira é este novo Nordeste, com uma posição de 4%. E depois outra coisa importante é desde quando é que eles investiram a compra inicial. Aqui, portanto, desde 2012, dá para ver que este fundo aposta na estabilidade, não faz muita rotação de carteira. E Espetacular, depois, as maiores posições são quase todas com perto de uma década. neste caso concreto, mas repare, eu abri, isto foi arbitrário, Sim, não, sim, não nesse caso selecionei concreto, este, sim, sim. este caso concreto. Há outros que não é, há Sim, outros que se calhar são 6 meses, um ano, tá. é. Isto varia, depende do gestor. Ahm, Tu há bocado perguntaste da Morningstar, Das 5 onde é estrelas e dos disse cinco retornos. estrelas, porque isto já vais ver. Não estou a apanhá-lo, agora não estou a apanhá-lo. A, Depois é. a outra questão aqui, por exemplo, seria, Força. pá, lá está, se estes gajos têm posições de longo prazo, há mais de uma década, e se eu tenho acesso às posições dele, porque é que eu Podes. para que é que eu haveria de pagar Pronto, as FIIs e não pronto. reproduzir o portfólio, né? Pronto, epá, isso é uma opção tua. Tens acesso ao top 10, mas isso é uma opção tua. Podes fazer isso. Na verdade, tens acesso a tudo, então aos portugueses podes ir ver Sim, mensalmente. sim, sim. Pá, podes fazer isso. Isso. Agora não sabes quando é que eles saem, não sabes quando é que. Pá, a grande vantagem de tu estás num fundo é que eh, pá, uma sociedade gestora que gera um fundo é constituída por uma equipa, não é só uma pessoa, não é só um gestor de portfólios, é uma equipa que tem um apoio, pá, tem apoio de uma equipa de macro, tem um apoio, viram aquele fundo do BPI, onde eles também investem em outros fundos do BPI para terem economias de escala, porque acreditam que naqueles setores ou naqueles fundos há um potencial.
Sim, mas há pouca Ah, evidência que isso traz retornos incrementais. Toda essa equipa de macro, epá, eu esse queria te mostrar, mas especialismo. agora eu vou tentar escolher aqui outro fundo, mas não sei porque é que isto não está a acontecer. Isto, o que eu queria mostrar é que quando é, vamos lá ver, quando é um fundo, o 5 estrelas, que viram ali há bocado da Morningstar, o que é que eles fazem? Eles comparam, ah, se está aqui, comparam com, não está. Isto está-me a fazer um bocado de confusão. Isto deve ser por causa deste fundo específico. Mas basicamente o que eles fazem é comparam com todos os fundos da mesma categoria e depois atribuem percentis. Portanto, se o fundo estiver no percentil 10 ou no percentil 5 daquela categoria, estamos a falar para aí de uns 200 fundos da mesma categoria, se estiver nesse percentil em termos de retorno e risco, ele é atribuído um rating de 5. Se depois estiver no percentil, sei lá, 10 a 20, já não é 5, passa para 4 e por aí fora. Mas Obviamente, isto sim, é baseado em dados históricos, portanto, e a performance histórica não é garantia que a futura vai ser igual. Isso, claro. obviamente, não é? E isto é uma indústria muito competitiva. Aqui a grande. Onde eu queria chegar é que esta indústria é extremamente competitiva. E além de ser competitiva, não existem barreiras, ou as barreiras à entrada e saída são muito pequenas. Portanto, e se fores numa categoria qualquer, onde tu és um gestor, se tu tiveres performances sistematicamente abaixo da média dos teus concorrentes, tu estás completamente liquidado, não tens hipótese. Porque como a informação, existe tanta informação e é fácil comparar, se estiveres sempre abaixo dos teus peers, tu ao final de 2, 3 anos o teu fundo é liquidado, não tens hipótese. Portanto, aqui a competição é mesmo, é extremamente dura. Eu pus aqui atrás, não sei, conseguem ver, isto são as principais sociedades gestoras em termos Não se está a globais. ouvir. Estás Não está a ver? muito longe do microfone. Desculpa. Aqui atrás, portanto, isto são a dimensão das principais sociedades gestoras em termos globais. Pá, vejo uma dimensão, portanto, isto nem sei o que é isto, o TR, não sei se são toneladas de dólares, não sei o Não, que é. são trilhões, sim. Trilhões, ok, trilhões. Mas isto, pá, isto é uma indústria que mexe Ton- muito. Toneladas de dólares. É quase, né? Trilhões. Isto mexe mesmo muito. E, bem, interessante, perdi-me outra vez. Ah, finalmente, o que eu vos queria também mostrar era, tanto como aquele do Morningstar não correu tão bem, existe uma outra hipótese. Bem, não queria fazer publicidade ao Best, mas o Best, efetivamente, em termos de fundos de gestão, fundos de investimento cá em Portugal, é o maior supermercado de fundos de investimento. Portanto, existe uma ferramenta no BS que é a pesquisa de fundos. O BS comercializa, portanto, isto onde é que se vê? Isto aqui não dá para ver, mas isto está aqui, são 3.544 fundos e permite fazer o export. Portanto, eu consigo exportar para Excel. Portanto, eu já fiz este trabalho para ganhar aqui um tempo. E se eu chegar aqui, portanto, agora vou parar e vou abrir aqui o Excel que eu já criei. Portanto, está aqui o Excel. Pá, e agora a sugestão de selecionar. Portanto, aqui estão os 3.500. Pá, mais uma vez posso fazer o trabalho. Só pôr aqui o filtro. Traz aqui o filtro. Pá, imaginemos, sei lá, só querem euros. Pá, mas isto tem um conjunto de variáveis. Pois uma recomendação, sei lá, retornos a 3 meses, acima de 5, maior Mas de eu 5. sugeria-te, mais uma vez, em vez de fazeres uma coisa de ad hoc, aleatória, fazeres como se fizesses por ti, como se fosses tu a Epá, escolher por uma aqui coisa não. por ti. Não precisamos chegar a ah, um fundo em concreto, mas só para dar uma ideia do que tu procuras nos fundos. Tá bem. Ok, portanto, epá, escolhi em euros. Pá, depois escolhi aqui uma categoria que eu queria, portanto, isto não é ad hoc. Imagina ações global. Se eu tenho aqui ações global, está aqui global. Pá, vou pôr todos os globais. Ações global.
Ações global. Portanto, já temos 172 fundos. Pá, depois tento olhar para retornos a 3 anos. Pá, por 3 anos é um ciclo mínimo. Pá, pode ser 5 ainda melhor. Portanto, olhava para retornos a 3 e a 5. Se calhar procurava aqui o top 10 de filtros. Ou top 10, onde é que ele está? Top 10. Portanto, e aqui já reduzia. Mas não dá, só dá um. Isto não foi bem escolhido. Ah, então vamos pôr. Above average. Já seria bom. Sim. Eu não consigo tirar. Ou great. Pá, sei lá. Isto é um fundo, vou pôr acima de 5%. Isto tinha que ir. Se calhar 5 é pouco. Por acaso o gajo não deu. Não deu, estou a pôr 5% e não. Há aqui qualquer coisa. Isto é sempre assim. Quando fazemos ao vivo as coisas não correm bem. Ah, Sim, porque está em unidades e tu meteste 5%. ok, é isso. Portanto, grade 5. Portanto, já reduziu para 82. Portanto, uma rentabilidade acima de 5% em 3 anos. Cá fazia o mesmo a 5 anos. Grade 10, 5. E depois podia olhar para uma variável de risco, o standard deviation. E aqui, pá, tentava ver os mais baixos. Portanto, o mais baixo é 14. Se calhar punha menor, less than, pá, 16, por exemplo. Pá, já chegava aqui a 4. Pá, Ok. mais uma vez, isto não é uma recomendação de compra para estes fundos. Isto é mais em estar Pode, nem explicado. precisas mostrar o nome, era só para perceber um Nem bocadinho o preciso, nem processo. preciso. Pá, obviamente eu tenho muito mais variáveis de risco que aqui se calhar nem aparecem, que são importantes. Ah, hum, e, mas a ideia era, portanto, dar a entender que existe aqui um processo, que está algum trabalho montar, mas que isto depois também dá muita confiança. E depois, a parte aqui dos FIIs, que é a parte quando que as sociedades gestoras recebem o dinheiro e que o Gonçalo há bocado estava a dizer que é onde eles põem a mão, não é? E o management fee, portanto, aqui, de acordo com o BS, varia entre 0 é estranho, e 3,5%. E mais uma vez, se tu tiveres um management fee acima dos teus peers, pá, fica muito mais difícil tu bateres os teus peers. Portanto, para eu ser competitivo, e como isto, os tais trilhões, isto é um negócio de escala, mesmo as sociedades gestoras muitas vezes têm estratégias de terem comissões de gestão baixas para poderem aumentar a escala. Pá, imagina, se tu tiveres os tais trilhões a gerir, se tiveres uma comissão de 0,5% ano, isso, pá, gera um balúrdio, não é? E permite pagar o gestor de portfólio, a equipa e muito mais coisas. Portanto, a minha ideia, obviamente que há exceções, mas a minha ideia é que a comissão de gestão não é muito alta. Regra geral é inferior a 1%. Portanto, eu vou pôr aqui menor que 1. Agora não encontro o sinal de numbers. Less than 1. Pá, por acaso 491, isto até me está a surpreender, até pensava que fosse um número maior. Pá, mas mesmo que seja 1 ou 1,5%, pá, se me derem um retorno de 5, 6 líquidos, portanto, após comissão de gestão, pá, é tranquilo, porque eu acho que é bem pago. Isto era a mesma coisa, é a mesma coisa que pagarem uma comissão ao Warren Buffett. Só que o Warren não cobra essa comissão. Pronto, ok. Pá, lá está. Aliás, o salário dele não chega a 0,0001% de património. Aqui a questão é, pá, em termos profissionais, nós temos comissões de gestão mais baixas, pá, que normalmente andam no 0,6, 0,7. As comissões das ações são mais altas, portanto, dos fundos de ações são mais altas, porque o retorno também é mais alto. Nos fundos de obrigações e alternativos têm que ser baixas, pá, porque com yields baixas têm que ser mesmo baixas, porque senão não geravam retorno para
os clientes. Epá, e basicamente, eu acho que já passámos em muito Sim, dos sim, já 30 estamos a. minutos. Já, pá, basicamente era isto. Obviamente, isto tem N coisas para falar. Há N, houve muitas coisas que eu não, nem me lembrei de dizer que existem, mas existem. Mas isto, se eu perdesse, imaginemos, se eu perdia numa hora por dia ou uma hora por semana a estudar fundos de investimento e tentar criar um processo, opá, ao final de 6 meses, um ano, vou ganhar aqui competências. Da mesma forma que eu escolho, portanto, há um processo, da mesma forma que há um processo para escolher ações, também existe para escolher fundos. Sim. Uh, E em termos de número, quase que há mais fundos do que ações, não é? Que é curioso. Pá, isto é uma indústria muito competitiva mesmo. Vocês não imaginam a quantidade. Pá, é quase diário. Eu recebo e-mails de cidades gestoras a pedirem para ter reuniões porque se querem apresentar. É uma loucura. Pá, e efetivamente há que saber distinguir o trigo do joio. É esse o alfa de quem quer ganhar dinheiro aqui acima criar aqui um alfa acima dos retornos médios dos mercados. Muito bem. Diogo, passamos então para outro tema. Fala-nos um bocadinho sobre a inércia Passamos. de um ponto de vista fisiológico. Já me esqueci como Epá, é eu que era o vou. nome. Como é que era? Qual é o nome? Letargia. Letargia. Ok, vamos lá falar um bocadinho Ahm, sobre eu vou, letargia. eu vou ser rápido também, porque para não ocupar muito tempo com isto, mas há uma ideia também ah, entre as big caps e as small caps, e que, historicamente, se formos ver os retornos, os small caps teoricamente têm dado mais retornos do que as big caps. E uma das teorias do facto de haver mais retornos tem a ver com o facto de, lá está, as small caps têm um ligeiro maior risco, não é? E como supostamente o risco é maior, também há um premium, as pessoas também estão sujeitas a pagar um premium maior e então acaba por haver esses maiores retornos. Mas efetivamente, não só tem a ver com a valorização, como as small caps historicamente têm tido maiores retornos ao longo do tempo. Pá, e este senhor aqui que eu trago, que faz este artigo, normalmente eu gosto muito destes artigos porque ele é muito backed com dados e gráficos. Ele foi buscar os dados das empresas com maiores empregados, de 1% das empresas que têm mais empregados nos Estados Unidos. Ele diz que isto, obviamente, não se traduz, não há uma correlação direta para 1% das maiores empresas em termos de faturação e, e lucros, etc., e market cap, mas pá, que há uma correlação muito grande. Não tem que 100%, mas que a correlação é enorme. E uma das coisas que ele verificou foi que, efetivamente, quando há uma recessão ou quando há uma queda, por cada 1% de queda do PIB, um, as, as big caps têm uma queda muito menor na faturação do que o universo das small caps. E os dados que ele encontrou aqui é que a 1% de queda do PIB, as big caps perderam 2,5% da sua faturação contra 3,1% do resto das empresas todas. Portanto, as empresas mais pequenas são mais sensíveis um, ao, à volatilidade, não é, do PIB, às quedas e eventualmente às subidas do PIB. Mas São mais outra conclusão, cíclicas. são mais cíclicas, exaamente. E essa volatilidade e essa ciclicalidade, à partida, lá está. Está associada então aos maiores retornos. Se é mais volátil, a expectativa é que as pessoas possam tirar maiores retornos com isso. Mas depois ele mostra aqui uns outros dados interessantes, que vem então a parte da letargia, que é efetivamente as empresas grandes sofrem menos com as recessões, mas elas também têm muito mais dificuldade em se ajustar. E as empresas pequenas conseguem ajustar-se muito mais rapidamente nisso. E olhando para outros gráficos que ele conseguiu retirar, um deles é o gráfico do inventário, não é? Dos produtos, e isto obviamente que não dá para ser transversal a todas as empresas, mas empresas que
produzem, não é? Empresas de manufatura, indústria, etc., que têm inventário para vender, as, as small caps conseguem muito mais rapidamente despachar o inventário todo que têm do que empresas grandes. E também consegue, ele também tem outro gráfico ligado aos custos fixos de uma empresa, e que também esses custos fixos também são muito mais dinâmicas, não é? Em aumentar ou reduzir esses custos fixos consoante a necessidade. E eu acho que agora fazendo aqui uma analogia, se calhar anedótica, não é? Mas aquilo que temos visto em algumas empresas grandes, como é o caso da Google, Facebook e Microsoft, pá, que mesmo com os layoffs que fizeram agora, aumentaram muito mais os custos e tem sido muito mais difícil para elas poder reduzir custos. E muitas vezes não é só por uma questão, lá está, de capacidade de fazer, é por uma questão de cultura, é por uma questão de serem empresas que têm lucros suficientes para absorver isso, e se calhar é mais difícil para elas estar a tomar essa decisão quando têm capacidade financeira para o fazer, né? Se as empresas mais pequenas vivem mais, entre aspas, na corda bamba, não é? Portanto, sentem-se muito mais essa incerteza e esse conflito, se calhar, pessoal, de viver numa incerteza maior, torna-as muito mais reativas. Um, mas pronto, isto é apenas um caso anedótico, mas efetivamente ah, as empresas mais pequenas têm mais flexibilização de limpar os inventários e reduzir custos fixos quando há necessidade disso. Um, Isso na parte dos inventários é relativamente fácil de perceber o porquê, não é? Uma empresa que seja dominante no mercado não pode escoar os seus inventários de uma forma que uma empresa que represente 1% do mercado consiga, ou pelo menos sem, yeah, sem perder muito no preço. exatamente, exatamente. Um, o outro ponto contra que ele dá para as empresas mais pequenas é que também há uma ideia de que o financiamento, não é, numa época de recessão se torna muito mais complicado para empresas pequenas, mas efetivamente eles não detectam nenhuma diferença entre as dívidas bancárias ou as dívidas a curto prazo entre as small caps e as big caps. Ou seja, não é por seres uma empresa maior que tens mais segurança em termos de ou consegues pedir dinheiro ou flexibilizar mais o dinheiro do que as empresas mais pequenas. Em média, tu podes ter uma empresa mais pequena e seres financeiramente mais sólido do que empresas grandes, porque lá está, se tu não consegues reduzir inventários, se não consegues baixar os custos fixos numa época de recessão, se calhar o teu bottom line, não é? Comprime-se muito mais rapidamente, e depois isso é obviamente uma situação muito mais complicada para a tua negociação. Epá, eu não faço ideia se deste estudo, para mim parece-me um bocado implausível, até pelo comportamento humano, não é? Porque as pessoas sentem-se mais seguras ou acham mais estável sempre numa empresa grande do que numa empresa pequena. Yeah. Mas pronto, mas ele diz que não vê nenhuma Nenhuma diferença nesse aspecto. sim, ele não usa a palavra diferença, ele usa a palavra nenhum prejuízo, lá está, em prol das empresas pequenas em relação às grandes. Se calhar até há Mas diferenças, mas desculpa, em termos de custos, eu acho que tem que se depois fazer aqui uma divisão. Essas empresas grandes, têm capacidade financeira ou não? E as pequenas a mesma coisa, porque um, o aumento do nível de endividamento em alturas subidas de taxas de juros, isso tem muito impacto para as empresas. Portanto, é, não... E é muito mais difícil para uma empresa pequena não saudável do que para uma grande saudável. Então, quer dizer, saudável, se calhar o spread de uma grande tem uma capacidade de negociação muito maior. E, por exemplo, aconteceu cá em Portugal, quando foi a crise financeira, de 2009, 2011, as grandes empresas portuguesas que estão no PSI 20 começaram a fazer, como a banca não estava a dar dinheiro, tiveram capacidade de ir para o mercado fazer emissões obrigacionistas.
Portanto, foi na altura que apareceu no retalho a PT, a Sonai, Brisas, quase todas elas. Foi a única vez. Porque é que elas fizeram isso? Tiveram necessidade de fazer o rollover de dívida e a banca não deu dinheiro. As empresas pequenas não tiveram essa capacidade. Eu aqui também é interessante, era importante ver o que é que ele diz como small caps e big caps, e eu acho que o universo todo que ele está a falar é de empresas que já estão em bolsa, não é? Ele não está a falar em pequenas empresas. Sim, mas mesmo estando em bolsa, depois tem que se ver depois a análise da empresa, se ela tem capacidade para aguentar o impacto do custo da dívida ter crescido, portanto, isso tem muita dívida ou não. Portanto, porque aí, se for uma empresa com pouca dívida, o custo da dívida, o Sim, sim, impacto sim, é claro, relevante. claro. Mas isso já é característico de uma empresa, ou seja, eu assumo que ele, quando pega no universo, está a pegar em todas, não é? Há umas que vão ter muita dívida, outras que não têm nenhuma, outras que têm. A única variável, aliás, era o número de empregados. Yeah, exatamente. E eram empresas que estavam em bolsa, mas também empresas que não estavam em bolsa. Por isso é que os dados também são em até 2014. Ok. Ele explica isso no início do artigo. Portanto, é mesmo um universo muito grande e não é tanto big caps versus small caps, é tipo uma proxy para isso. Seriam empresas grandes Yeah, para empresas pequenas. Neste caso em particular, empresas com muitos empregados para empresas com poucos empregados. yeah. Sim, porque uma Eh, empresa como o Facebook, para a dimensão que tem, é uma empresa que tem poucos empregados, não é? yeah. Ah, Ele também faz essa ressalva, que ele não inclui tecnológicas. yeah. Ahm, Gonçalo vem muito bem preparado. Ele leu o teu artigo, meu caro. E, e pronto, epá, e depois no fim, basicamente ele fala que esta grande ciclicalidade das vendas pode ser uma desvantagem, e que isto já faz aqui um bocadinho de macro associado a isto, mas que no início de uma recessão, as grandes empresas tendem a cair menos, não é? A aguentar mais o embalo do que as pequenas empresas, até porque as pessoas fogem um bocado, não é? Mas que depois esta flexibilidade das pequenas empresas e capacidade de adaptação mais rápida faz com que, passado esse primeiro embalo, haja uma alta performance das pequenas empresas para as grandes. Porque as boas notícias depois começam-se a acumular, também torna-se, as pessoas reagem menos rapidamente a essas boas notícias e depois acaba por haver uma alta performance das small caps a seguir a esse embalo inicial. Mas pronto, pá, isto como tudo, não há aqui estes futurismos, não é a parte interessante, na minha opinião. Mas sim, ele diz que 2022 foi um ano em que as large caps claramente tiveram uma performance melhor do que as small caps, e que à medida que a recessão se vai. 2020? Ou disseste 2022? 2022, 2022, à medida Ok. que a recessão se vai desenvolvendo, se bem que eu, ainda não há nenhuma recessão, na minha opinião, a Exato. desenvolver-se, portanto isto já está a tirar aqui pressupostos, mas eu acho que toda a gente parece que acha que já estamos numa recessão. É. Um, as small caps vão ter o seu comeback agora. Pronto. Mas é preciso haver uma recessão primeiro, não é? Porque os dados para já apontam o quarter 1, pelo menos nos Estados Unidos, quarter 1 deste ano a crescer a 2,3 ou 2,4%. Termos reais, não, Sim. não em termos. E mesmo na Europa, não houve, apesar de tudo, apesar de todo o choque energético que nós tivemos, ainda não estamos em recessão, que é bastante curioso. Os mercados, foi aquilo que eu mostrei no outro dia, estão a assumir isso, com as yield curves invertidas. Estão a É isso, assumir. É. parece que meio mundo, quer dizer, é interessante que é o mercado obrigacionista está a assumir isso, mas o mercado acionista não está a assumir muito isso. Eu acho que o mercado acionista está a achar que não vai haver uma recessão, mas por algum motivo que as taxas vão cair. Portanto, é um bocado o Goldilocks, não Sim, é? sim, sim. Vamos ver. Vamos ver. Ou melhor, lá está, não vai haver uma recessão, porque pelo menos que os earnings das empresas públicas que estão em Não, bolsa não vão cair, não é? por acaso eu li esta semana um artigo giro da Bloomberg, em que eles falavam exatamente isso. Há um conjunto de indicadores que mostram solidez, essencialmente da economia americana, taxa de desemprego, resultados continuam muito resilientes, mas por outro lado já há um conjunto de indicadores que mostram sinais de muita degradação. E, por exemplo, o imobiliário.
imobiliário nos Estados Unidos está a levar uma cacetada brutal, mas mesmo brutal. Inclusive, está a haver uma contração das poupanças das famílias americanas. Portanto, esse artigo, se soubesse, tinha trazido aqui para o tema. É giro porque há ali um contraste, há um conjunto de indicadores que apontam para que a economia está saudável, mas há outros que apontam para Não. que apontam que a recessão já existe. É assim uma contradição engraçada. Eu acho que alguma coisa vai ter que partir, mais tarde ou mais cedo, mano. Olhando no caso, por exemplo, da Euribor, nunca houve um aumento tão rápido, tão alto da Euribor desde a existência do euro, né? Nós né? passámos de menos 0,5% para quase 4% uh, na Euribor a 12 meses num ano. Portanto, epá, eu não consigo perceber como é que algo não vai partir, mano. Sim, é muito Uh, violento. É muito violento. Quer dizer, e mas quanto mais. Eu acho que a tendência é efetivamente para um arrefecimento das economias, não há outra hipótese. Se vai gerar uma recessão, é a grande incógnita. Pá, assim, mas é, é eventualmente, mas é exatamente isso que se procura, não é? Baixar a inflação e vai arrefecer a economia, mas é incrível o quão difícil está a ser mesmo com taxas de juros a estes níveis. Repara bem, as coisas também demoram tempo. Uma empresa, e mesmo no particular, as dívidas que têm, isto é um rollover, portanto, as dívidas não se venciam hoje. Aliás, um dos grandes temas por acaso, que se fala é que a maior parte de dívida empresarial, ao grosso, não se vence este ano nem no próximo ano. Portanto, só se vai vencer em 2025. Portanto, a manter-se estas taxas de juros de grandes. Se forem dívida com uma taxa fixa, sim, se não mas é for quase, indexada, mas a maior parte é variável. pois, Sim, e depois temos todo o crédito hipotecário que mais é ou menos, variável. no hipotecário sim, mas em corporate não é bem assim. Corporate não é bem assim. Se em corporate forem fixas, o impacto sério só vai ser feito quando for o rollover da dívida. Sim, E eu já vi uns estudos que apontavam que isso só ia acontecer, ou pelo menos o grosso ia acontecer a partir de 2025. De sim, modo que, há certamente um time lag, mas as empresas e as pessoas tendem a antecipar esse time lag. E o que é incrível é que janeiro, por exemplo, houve uma contratação brutal de pessoas nos Estados Unidos. Aliás, a taxa de emprego está em máximos, ou seja, a sim, taxa de desemprego em estás mínimos. em pleno emprego. Estás em pleno emprego. Exato, portanto, não está a haver grande antecipação dessa contratação, portanto, a procura por pessoal, que é realmente aquilo que traz a pressão inflacionista, tem estado ao rubro. Portanto, pá, é, lá está, macro é sempre complicado. É, há sempre surpresas, né? Diogo, o que é que tiras deste artigo para o teu processo de investimento, se alguma coisa? não tiro nada. Não começas a preferir mais small caps a big caps? Ah, Por ahm, outro lado, tem dado conforto adicional com os small caps, saber que são normalmente mais nimble, ou era algo que já tinhas noção? não, isso claramente que é uma vantagem, não é? São, um dos problemas das grandes empresas é a dificuldade de adaptação, não é? Quando as coisas mudam, a dificuldade deles poderem mudar e adaptar-se, não é? E às vezes é um processo que é muito longe, muito demorado. E às vezes não é só nas empresas grandes, é nas empresas em que as coisas sempre correram muito bem ou que têm bons negócios. Um dos problemas dos bons negócios, ou empresas com margens muito altas, né? Pá, acaba por haver pode acabar por haver uma cultura de desleixo, não é? Porque numa casa onde há sempre houve excesso de dinheiro, nunca houve com muito controle de custos. E depois é muito difícil, se tu tiveres que fazer controle de custos, tu tens que mudar essa cultura de um dia para o outro. Um, Isso é algo a ter em conta. Mas eu acho que já prefiro, de uma maneira geral, small caps. Small caps, não micro caps, agora estava a faltar o nome do gajo, meu, que acho que é muito conhecido, meu, tipo, em- para mim é Ian Castle. Ian Castle, exato. Para mim é muito difícil, tipo, investir em empresas tipo, que valem 30 milhões ou 40 milhões e que transacionam 5.000 euros por dia de ações, mas isso E faz-me um mais bocado de do que isso, confusão. ele tem um portfólio de 6 empresas, 6 ou 7 Yeah. dessas empresas, e que tem durante décadas.
Pá, é surreal. Mas Isso faz-me um se calhar bocado. ele tem posição de gestão, não é? Ele consegue ter um representante no Conselho de Administração das empresas. Isso muda muita coisa. Eu acho que isso aconteceu por uma vez, salvo erro, mas não é a regra. E quando ele começou, né, não tinha dimensão para, Claro. para fazer isso Sim, sequer. claro. Claro. Aliás, eu tenho muito poucas empresas assim. Ah, acho que tenho duas neste momento. E uma delas foi por causa de ti, Gonçalo, mas é uma posição que é irrisória no meu portfólio. Mas isso Ah, tem uma característica gira, é que como transaciona tão pouco, quero fazer uma coisa um bocado não eticamente muito bem, mas como transacionam tão pouco, é fácil, entre aspas, manipular o resultado, o valor, não é? Em bolsa. Não, mas por que é que querias fazer isso? Epá. para ser preso? Não, Não, estou a não brincar. é, não é para ser preso, não é nada disso, não é. Eu não acho que seja assim tão. Imagina, é fácil negociar. Isso não é Pá, assim tão imagina, linear, meu. imagina Isso por não é uma assim questão de tão linear. reporte, imagina por uma questão de reporte, chegas ali ao final do trimestre e puxas para cima, compras mais Ah, compras ma- mais mas, e consegues um bocado manipular ó, o ó, retorno Pedro, real, não é? tu estás a falar de pessoas que não querem mostrar resultados, querem ter resultados. Exato. Pronto, Eu pronto, não quero fazer pump da ação só porque sim, porque se eu depois não consigo vender a minha posição, porque depois é claro, demasiado grande e se quiser vender, vou ter que fazer com que ela caia. Isso claro. não. Mas sim, sim, para mostrar no final de um trimestre, podes efetivamente comprar bastante e fazer com que aquilo suba, não é? Mas E, eventualmente vais ter que vender e depois não tens ninguém para vender a tua parte também. e há a Pá, eu seguinte lembro, agravante. eu uma vez acompanhei uma ação, pá, mas era uma micro, era uma coisa inacreditável que aquilo. Todos os dias ela subia tipo meio por cento, mas isto para aí durante um ano e tal. Pá, porque aquilo era manipulação pura. Eh, Pá, e depois de repente um dia para o outro, tum, quem estava a manipular, acabaram-se os fundings, não sei aquilo, pá, levou uma castanha para aí de 90% num dia. Mas olha, E neste acabou. caso em concreto, em Portugal, estas empresas transacionam principalmente através de leilão, 2 vezes por dia. Tu vais manipular num leilão. Se É mais difícil. É mais é difícil. claro que o preço não, e depois já há limites no leilão, aquilo só pode mexer cerca de 15% por dia, mas Sim. imagina que chega ao final do mês e queres pôr a empresa 15% mais alta. Vais fazer isso via leilão. O resto do pessoal pode estar atento e vende tudo. Claro, Mas obviamente, obviamente. basicamente vais ter que pagar. É isso que eu digo. Leilão é mais difícil. Cada Não, vez mas mais pronto, mas difícil. estas empresas transacionam através de leilão. Mas sim, mas tem outra também que não é tão pequena, mas já tem um bocadinho mais de liquidez. Mas é difícil para mim. Para mim, eu acho que o meu universo ideal, epá, eu fujo muito a isto porque eu acho que isto não é o relevante para ter retornos, porque eu procuro coisas em todo lado, né? Mas o meu universo ideal está ali entre os, sei lá, entre os 500 milhões e os 5 bis, meu, uma coisa assim de género. Abaixo de 500 milhões não é muito a minha cena. Se bem que, lá está, a empresa onde eu tive mais retornos até hoje, absolutos, quando a comprei, ela valia 100 milhões de euros, à volta de 100 milhões, que foi a Ah, Aspire Global. Aspire. Ah, e fui obrigado a vendê-la por 300 e qualquer coisa. Portanto, ah, eu acho que há muita. Mas lá está, eu partilho da opinião que o Rob Vinal disse na conferência, que é: eu não acho que haja mais ineficiências hoje em dia nas microcaps em relação às microcaps. Epá, eu acho que há pessoas em todo lado a estudar tudo o que é público a toda a hora. ah, e não é por teres mais pessoas ou menos pessoas, as ineficiências tanto podem ser nas maiores empresas do mundo como nas menores. Pá, e casos, ah, exemplos disso, não é, diretos, não é? Foi o caso, por exemplo, da Apple, não é? Em 2014 ou 15, quando o Warren começou a comprar, não é? Das maiores empresas do mundo. Pá, e aquilo quadriplicou nos últimos anos. Ahm, e claramente toda a gente estava a olhar para a empresa, mas ninguém estava a ver algo que estava à vista de todos. Portanto, não acho que haja mais ineficiências. Ahm, Se calhar são mais lentas a responder. Não, mas isso é uma ineficiência. É uma ineficiência, mas é. E eventualmente poderias explorar isso, lá está, como uma técnica, como aquele rapaz, como o Pavel,
Podias arranjar aí, se calhar, alguma técnica para explorar aí qualquer coisa em O, trading mais imediato. Ficaste impressionado com o Pavel, não? Eu, curiosamente, eu fico, eu, eu fico impressionado com estratégias. Pá, eu sou uma pessoa muito de ideias fixas, mas tenho mente aberta. Eu vejo muita gente com estratégias muito diferentes, né? Eu, quando olho para o portfólio do Michael Burry e o gajo, cada trimestre em trimestre, tudo mudou no portfólio dele. Para mim é uma coisa que me faz muita confusão, mas ele tem tido retornos. Eu, por acaso, acho, não sei se agora são públicos, né? Mas tem tido bons retornos, acho eu. E é uma pessoa com uma estratégia completamente diferente. Ahm, Portanto, eu acho que isso depende muito. E eu acho que, apesar de eu não o fazer, eu acho que para quem tem portfólios pequeninos, eu acho que maior transação não tem que necessariamente ser mal. Agora é uma estratégia em certos modos me faz alguma comissão. Ahm, mas tens portfólios muito pequeninos, não é? Pá, podes conseguir aproveitar-te de certas coisas, não é? sim, pode ser um bocadinho mais ágil nestas empresas pequeninas. Sim. Yeah. O Ian Castle, na entrevista que fez com o Patrick O'Connor, curiosamente eu ouvi há pouco tempo, há umas semanas, e é uma entrevista já de 2017. Ele diz que tem ele investe por muito longo prazo, portanto não faz isso que estás a dizer, mas ele tem amigos que, que se focam exatamente em procurar pontos de inflexão destas empresas de small cap. E o que eles fazem é quase como um trabalho de 8 horas por dia de ler todos os press releases que saem sobre estas empresas abaixo de 100 milhões. Portanto, este pessoal dedica-se só a microcaps e toma aquilo como se fosse um trabalho full-time. Portanto, sim, o teu ponto acaba por ser válido, não é? Que mesmo em algumas destes segmentos, tu vais estar a competir com pessoas também bastante bem informadas e que se dedicam a sério a explorar esta parte do mercado. Yeah. Portanto, lá está. Meu. Eu acho que não há uma maneira de fazer dinheiro aqui, meu. É preciso adaptares a tua personalidade. Eu faço isso para Portugal. Todas as empresas pequeninas, eu tendo a ler todos os press releases que saem. A grande vantagem é que são para aí só. Nós só temos São 60 poucas, empresas não é? cotadas em bolsa e para aí 30 pequeninas. Das 30 pequeninas, há para aí 10 interessantes. Portanto, essas eu tenho seguindo bastante. Depois O faz-me preço alguma. release deve ser para aí um a cada 6 meses, se tanto, não? Desculpa? Ah, Também os preço releases dessas empresas pequenas também devem ser para aí um a cada 6 meses, se tanto. Depende das alturas. Esta que o Diogo e eu acabámos por investir, é a Estoril Sol, agora teve a renovar a concessão, portanto houve um news flow muito, muito forte e teve em vias de perder a concessão aqui no Estoril, Lisboa. Portanto, foi uma altura em que havia muitas notícias a sair e foi uma altura, lá está, de um ponto de inflexão da empresa. A empresa também não pagou dividendos nos últimos anos e agora está com um balanço a nadar em cash. Portanto, vamos ver o que é que acontece, mas tendo com atenção e seguindo de perto esta empresa, notou-se algum ponto de inflexão. Mas sim, mas na maior parte das vezes, pá, passas. Aliás, eu tenho uma empresa que só anuncia relatórios anuais e que não há mais notícias ao longo do ano. Portanto, pá, é Mais uma. estável é impossível, não é? Desculpa? Mais estável é impossível. Não, estável não, quer dizer, não sabes, a empresa certamente está a fazer coisas, não sabes o que Sim, é que ela está a ok. fazer, só sabes uma Ok, vez não. por ano, o que também não é mau. Tens Mas se eles não comunicam é porque também não há dados relevantes, não é? estas empresas não são obrigadas a comunicar. Ah, não? Porquê? Não. Estão cotadas? São cotadas, mas são cotadas numa parte especial da bolsa, chamada Euronext Access, portanto não têm os mesmos requerimentos, portanto não precisam publicar relatórios trimestrais, não precisam publicar. Até recentemente nem sequer precisavam publicar o relatório anual no site da CMVM. Só precisavam de publicar algures, mas não precisavam. Portanto, tem regras muito especiais. Que não de... Pois, então acaba por ser mau não fazerem a divulgação, não é? Não se sabe nada.
Passamos então para o meu tema, ou tens Passamos, meu. considerações finais, Diogo? Não, podes ir, meu. À vontade. Vocês leram a carta do Buffett Li, deste ano? li. Está porreira essa. Leste, Diogo? Eu também li. Boa. Pá, tá porreiro, o Buffett escreve muito bem e eu fiquei um bocadinho desapontado, honestamente. Já tinha ficado um bocadinho desapontado com o do ano passado. Deste ano ainda peca mais nos detalhes e na explicação dos negócios. E apesar de ser sempre bom de ler, eu senti que esta não trouxe assim nada assim muito novo. Muito isto era um desconto da idade do senhor, não é? É exato, mas também não podemos esperar que alguém com 90 anos vá aprender novos truques. Ele está sempre a falar sobre isso. Não, mas eu gostaria de. Estava à espera de alguma análise sobre o impacto da inflação que tem tido nos negócios. Acho que seria oportuno e ele esquivou-se completamente a essa análise. Qualquer das formas, começando aqui pelos retornos que teve em 2022, que teve 4%, em comparação com o mercado que teve menos 18%, não foi um mau ano para estar investido em Berkshire. E ele começa por dizer que ele e o Charlie não são stock pickers, são business pickers. Eu gostei dessa parte. É olhar para as empresas não como ações, mas como negócios. E eu acho que o Buffett fez isso, tem feito isso ao longo do tempo e é bastante importante. Outra parte relevante é ele ter a humildade de que grande parte do que faz resume à sorte. Ele dá dois exemplos. Um exemplo que eu conheço, que eu conheço bem, ou que lembro-me, que é a sorte que ele teve em evitar um desastre enorme quando comprou a Salomon, o banco de investimento, que depois que fez falcatruas com as treasuries americanas. O Buffett teve de responder por eles ao Congresso, teve de prometer mudar a cultura e eles tiveram em vias de perder a licença de fazer trading destas obrigações. O outro, near disaster, como ele descreve, que eu não conheço tão bem, talvez vocês conheçam, que foi o do US Air. Sabes o que aconteceu, Não. Diogo? Pá, eu já li bastante sobre a história, eu sei mais ou menos o que é que aconteceu, em que ele, eu não sei se foram preferred shares, eu acho que foram, ou foi, ele fez assim um investimento muito grande na empresa quando ela estava numa situação má, e a ideia era que aquilo não foi propriamente ações, opá, ou era qualquer coisa convertível, ou era a dívida, tipo preferred shares e coisas do género. E eu sei que a coisa continua a deteriorar. A determinada altura ele até declarou no balanço o zero, tipo, ou seja, declarou aquilo como uma imparidade total, tipo, achava que não ia ter, nunca mais voltar a ver o dinheiro. Epá, e depois aconteceu qualquer coisa que ele próprio assume que não teve nada a ver com inteligência, foi sorte. Aconteceu qualquer coisa que eu já não me lembro o que é ao certo, e ele conseguiu reaver 80 ou 90% do dinheiro que pôs lá. Uau. Ok. Portanto, pá, acabou por sair daquilo com quase perdas nenhumas. Mas que efetivamente ele, passado 6 meses ou 8 meses de ter investido lá o dinheiro, ele estava a dizer que esperava ver zero e que a coisa tinha sido um erro astronómico e que pronto, e que era uma imparidade total no balanço da Berkshire. Portanto, mas que teve sorte no fim. No fundo não foi muito, não teve muita perda de capital. É curioso, estes dois investimentos acabaram por ser maus investimentos do ponto de vista de processo, não é? Porque são algo que provavelmente com a informação que ele tinha não os devia ter feito, principalmente os de Salman, parece ser tudo o que o Buffett não gosta muito, não é? Eh, Nomeadamente em todos os riscos que estão escondidos à vista de todos, mas na verdade eram percebíveis a priori, nomeadamente o risco relatório, o risco de cultura e, e o facto de depois toda a visibilidade mediática que traz este investimento, e de ser uma cultura que ele abominava, não é? Ele fala bastante contra o investment banks e depois de ser um investidor anchor foi um bocadinho estranho.
Em contraponto, ele diz que os ótimos resultados que a Berkshire tem tido ao longo do tempo se devem, sobretudo, a 12 boas decisões. E isto é uma decisão a cada 5 anos. O que é espetacular e eu faço o paralelismo para a minha forma de investir. E eu estou muito longe de conseguir fazer este nível de processo, não é? Mas eu acho que seria benéfico. Mas ele também não o fez, ele também teve muito mais decisões, Sim, não sim, é? sim. Só correram foi mal, foi menos bom. Correram por mal, sim. Mas Certeza que tomas uma grande decisão a cada 5 anos. Tens de ter aí 3 grandes empresas aí no teu portfólio, não é? sim, mas se olharmos, grande parte dos retornos tendem a vir de alguns investimentos, não é? O que eu acho é que normalmente eu tenho tido mais pressa para encontrar ideias do que deveria ter, não é? Esta noção reforça muito o facto de ficar paciente, ou estar paciente e esperar realmente a oportunidade apareça. E, e focar principalmente em criar as bases, em ter todo o trabalho de casa feito, para quando essa oportunidade aparecer, realmente investir com força. E mais coisas aqui. Outra análise que eu gostei muito foi a análise que ele fez nesta linha de 12 boas decisões. 2 delas foram claramente a compra da Coca-Cola e a compra da Amex. Mais ou menos as duas custaram o mesmo e foram à volta dos anos 90. Foram em 94 e 93. Custaram as duas cerca de 1,3 bis, que na altura era bastante relevante para a Berkshire, e que agora as duas valem cerca de 25 a 22, portanto a Coca-Cola vale 25 bis, a Amex vale 22 e entretanto pagaram vários dividendos, e vale mais ou menos, cada uma vale mais ou menos 5% da Berkshire. E o que o Buffett fez, o exercício que ele fez foi: se eu não tivesse comprado estas empresas e se tivesse investido noutra coisa sensata, como investir em treasuries, quanto é que isto representaria do património atual da Berkshire? Se ele tivesse feito isto, em vez de comprar a Amex e a Coca-Cola e ter posto em treasuries, este investimento, Anos. em vez de ser 30 anos. 10%, não é? 5 mais 5, seria 0,3% do valor atual da Berkshire. É surreal. E ele depois diz isto, e é algo que o Peter Lynch diz muito, talvez de outra forma, mas basicamente que as ervas daninhas tendem a perder o seu significado quando as flores crescem no seu esplendor. E é um bocadinho que o Peter Lynch diz, não é? You should water your flowers and cut the weeds. E é surreal. Portanto, mesmo se ele tivesse tomado uma má decisão e não ter comprado estas duas empresas, essa má decisão acabava por perder o seu significado ao longo do tempo. Ele também falou sobre o float. Eles compraram, a grande aquisição que eles fizeram foi a Allegheny, uma seguradora, e já aumentaram o float para 160 bis. E já começa a ser considerável. Compraram 1,2% das ações próprias. E outra nota que eu achei curiosa foi o facto dele dizer que sobretudo o trabalho do CEO é ser o Chief Risk Officer. Estávamos a falar há pouco sobre há coisas que não podemos delegar. Podemos delegar a escolha das ações, podemos delegar até a escolha dos fundos, mas a determinado ponto não podemos delegar a escolha do gestor que escolhemos para escolher essas ações ou esses fundos. E o Buffett diz que é algo que o CEO não pode fazer, é delegar
a seleção dos riscos ou a forma como vê os riscos na própria empresa. E depois há todo um conjunto. Eu achei muito curioso a parte final da carta, parece ser uma carta de amor ao Charlie Munger. Não sei se ficaram com essa sensação, mas Parece mais uma pai-filho. Eu vi mais aquilo, uma coisa de pai-filho. Os conselhos do pai ao filho, uma coisa assim. exatamente, uma carta de amor do filho ao pai. Ele Sim. claramente vê o Charlie como um parceiro formidável que ele tem tido ao longo da vida. E termina a carta com enaltecendo todas as qualidades do Charlie, pondo uma data de quotes que o Charlie tem dado ao longo do tempo. É notável é notável ver o quão grato está o Warren de ter o Charlie na sua vida e esta manifestação de carinho e de apreciação aos 90 anos é muito fixe ver. E, e basicamente, depois outra coisa muito gira que ele termina a carta é mostrar a força do negócio da Seas Candies só pondo o que eles vendem na Assembleia Geral. E naqueles dias da Assembleia Geral, a Seas Candies faz cerca de 400 mil euros de volume, 400 mil dólares, que é mais ou menos o mesmo em euros, em 2 Sim. dias. Pá, é notável. Aquilo basicamente, só com os ganhos de chocolates, eles pagam os custos da Assembleia Geral. Eu diria, muito provavelmente, que é das poucas empresas que consegue tornar o que é normalmente um evento que tem alguns custos para a empresa, como é a Assembleia Geral de Acionistas, num evento que é altamente lucrativo para a empresa. E é curioso. Altamente lucrativo, quer dizer, é lucrativo. Não? Bem, eu diria. A receita deles é muito melhor do que isto, não é? Não tem nada a Não, ver. assim, em percentagem, É. com uma margem, claro que Sim, não, uma não grande é, margem, não é? sim, não tem representação no universo da Berkshire, é uma migalha, mas é curioso que, bem, mesmo esta pequena coisa, dá-lhes lucro, não é? Está tão embebido esta optimização, está tão embebida na cultura da empresa que mesmo algo que para todas as outras empresas é um custo, para eles é um benefício. É giro. E pronto, meus caros, se não temos mais nada, Bem, já agora eu achei. Eu estive a ver. Pá, fantástico o overall gain, portanto, retorno, não anual, mas o retorno desde 1964 até 2022. é, Portanto, 36 em 58 anos, foram 3.787.464%. é, Depois compara com o S&P, que também foi bom, mas foi só 24.708. É, é bem impressionante, não é? o Buffett começa sempre com esta primeira página, onde tem o retorno Sim, de cada ano e a comparação com o S&P ao lado. sim. E pronto, a Berkshire tem tido cerca de 20% ao ano e o S&P metade disso, 10% ao ano. E para isso, Faz estes a diferença 10 em, pontos de diferença fazem uma diferença gigante claro, em termos compostos, claro. em termos compostos. Isto ao longo de 60 anos, quase. É, Claro. é notável. E é notável que ainda consiga manter alguma alta performance. Uma coisa gira de perceber, e alguém fez isso há pouco tempo, foi o impacto que tem o float nesta alta performance. Porque o float permite ter alguma alavancagem e uma alavancagem que não implica risco de ruína. Que, ao contrário de uma conta margem, o broker, ao quem está a ser segurado, não pode chegar lá e pedir o dinheiro de volta no momento. Enquanto nós, numa conta de broker, Pode se, acontecer. se lermos as condições, o broker a qualquer momento pode mudar as regras e pedirmos o dinheiro todo de volta, mesmo se as ações não caírem.
Isto não acontece na Berkshire, e a alavancagem da Berkshire é prevista, vista de uma forma que não implica risco de ruína, pá, e é espetacular também. Isso também teve algum contributo para essa alta performance. Não foi só stock picking, stock picking, como o Business, Buffett diz, business exatamente, speaking. como o Buffett diz, o business speaking dele há de ter ajudado bastante. Mas, mas isso foi claramente uma jogada de gênio, mas isso só funciona também porque, enquanto seguradora, eles conseguiram gerir muito bem os seguros, né? Porque se tu não conseguires ter um combine ratio negativo, né? Ah, não consegues ter esse float E- ou esse float deixa de ser tão apelativo porque pagas juros sobre esse float, né? é, E portanto eles conseguiram, em average, não é, terem esse float muito bem gerido e sem juros, né? Porque senão também podias estar a pagar por esse dinheiro. Ah, Portanto, Exatamente. eles tinham um grande incentivo em gerir a seguradora da melhor maneira possível e não crescer só por crescer. Porque esse dinheiro era usado para investir e quanto melhor gerissem, menos juros pagavam, no caso deles até tiveram os juros negativos ao É isso longo, mesmo. ao longo dos Quando o anos. combine ratio é inferior a 100%, significa que os próprios seguros estão a dar dinheiro à Berkshire, para além do float ou seja, o capital que permite o Buffett investir e ainda sacar mais rendimento em cima desse capital. Mas há uma diferença importante na história da Berkshire, que é pós a Agit e antes da Agit. E antes da Agit, o float tinha um custo significativo e houve vários anos em que correu bastante mal. Chegaram a ter combine ratios de 116%. Porra. Portanto, o custo do float em alguns anos acabou por ser um custo de juro, digamos, de perto de 16%. E com a contratação da Agit, o Agit trouxe uma disciplina muito importante e mais do que isso, permitiu crescer de uma forma bastante rentável todo o float. E é algo que o Buffett teve muita dificuldade em fazer sozinho, apesar de ser bastante disciplinado. A outra questão que eu vi foi, ele fala de 12, não é? Mas só enumera 10, ou é impressão minha? Ou enumerou Desculpa. lá as 12? Ele fala das 12 boas decisões ao longo dos anos, mas só enumerou 10, ou é impressão minha? Depois não fiz essa contagem. Pronto, se calhar não foi exaustivo. Deixa ao teu critério as outras que faltam. É, Primeiro eu tenho que dizer tudo. é, é, é um bom ponto. Meus caros, chegamos ao fim deste episódio. Tem algo a acrescentar? Não. Não? Um ótimo fim de semana. Aproveitem o vosso domingo. Yep. A capa. Igualmente, meu, igualmente. Bom descanso, que amanhã é um dia agitado. Amanhã voltamos para o trabalho. Amanhã saem os resultados de giro no final do dia. É? Boa, boa. Ok, então no próximo episódio Não, fazemos um. olha isso, já agora, lembrei uma coisa antes de acabar. Viste aquela, a OPA Alfante? Eu Vi, vi, mandei. vi. Para mim é Pá, bastante interessante, porque a minha empresa é concorrente barra colaboradora. Nós temos partnership com não é eles. concorrente, não é. A Alfante tem um negócio giro porque o único concorrente a sério deles é a Fund Settle. Por exemplo, os fundos todos, os bancos, não têm acordos com as sociedades gestoras todas. Aquilo depois transaciona via um acordo que tem ou com o Allfunds ou com o Fund Settle. Portanto, aquilo é um negócio, é quase um duopólio. Agora, o que eu achei impressionante é Aquilo, eu não consigo, se calhar também não é muito a minha área, mas aquilo parece muito aquilo que a minha empresa faz, só que a minha empresa foca-se em alternativos. Eu não sei se é essa a Eles diferença. focam-se em fundos, em fundos, fundos normais. focam-se em fundos. Mutual Não, funds, yeah. o impressionante é que eles vieram para a Bolsa há 2 anos. Há 2 anos, foi há menos de 2 anos, na altura até troquei mensagens com o Gonçalo. Salvo erro, foi a 13. E agora estou a fazer a Euronext está a fazer a OPA a 8,75. Né? E o Credit Até, Suisse esteve a vender as suas ações a 6 pronto. há meses. Sim, É. sim, sim. Portanto, pá, eu na altura, eu só não investi na altura, porque ele até 13 até era um negócio que pareceu-me barato, mas era porque aquilo não, eles não têm nenhuma garantia que
sociedades gestoras continuam com eles. Portanto, se alguma coisa correr mal, podem perder os negócios todos assim de um dia para o outro, porque não há ali contratos. Em princípio não há de correr mal, mas isso, essa eventual incerteza já gerou-me ali algum desconforto. A Euronext também é capaz de, ao adquirir, dar força à prisão desses contratos, né, de alguma maneira, porque mas acho piada porque a Euronext, pá, é uma empresa que eu sigo, todos os exchanges acho que são grandes negócios, né, São ótimos monopólios. negócios. Pá, mas tem estado numa espiral de aquisições, meu, que nunca mais acaba e é difícil para mim avaliar a empresa, meu, porque pá, eu não consigo avaliar muito bem se as compras que anda a fazer à partida são boas compras, mas são bons preços, né? Porque ainda por cima não é, também pagam em parte em ações, Yeah. têm emitido muitas ações para as compras. Pá, e eles parece que não estabilizam, meu. Tipo, ainda nem fecharam, eles já fecharam, mas ainda nem conseguiram integrar a bolsa italiana como deve ser, mas já estão a partir para outra. Mas sim, eu gosto muito da Euronext e acho que pode ser uma boa aquisição para eles, mas não faço ideia se é o preço certo ou não. E isso é que é um bocado mais difícil de perceber. Se bem que a maior parte vai ser em cash também, Yeah. Uma novamente. parte em ações, uma parte em cash, né? Mas a maior Sim, parte uma em parte cash. em ações e uma parte em cash. Mas esta semana realmente temos alguns earnings releases, muitos resultados. Também estou muito curioso com o Michele Costas, que sai esta semana. Hum. Vidrala sai esta semana. Ah. Vai É? ser Quando é que está a Vidrala? final do mês. As espanholas, Terça. as espanholas têm todas de anunciar até ao final do mês. Portanto, Amanhã ou terça. eh, É quase em fevereiro, o mês E a só tem linha 28 direta, dias, meu. né? A linha direta, pá, que foram resultados um bocadinho Também. fraquinhos. Já saiu, saiu sexta-feira. Yeah, a linha um direta, bocado, é verdade. um bocado fraquinho os resultados. Sim. Combine ratio do trimestre 105. Foi, Opa. foi o pior trimestre pelo menos que eu tenho os dados históricos. Mas foi por causa dos sinistros? Não, a frequência até foi bastante boa. O CFO estava a dizer que a frequência foi melhor no ano de 2022 que no ano de 2019, antes da pandemia. Claro que não foi tão boa como nos anos em que ninguém podia sair de casa, mas a frequência foi boa. A questão é que a inflação está mesmo a queimar. Yeah. Mas isso podemos ver também com a Geico. A Geico teve um combine ratio de 115%. E é estranho, porque é que eles não têm subido preços? A indústria toda não está a subir, não é? Mas a indústria está toda a ser bastante afetada, uma com aqui, super Não chato. estão a subir, não estão a subir salvo seja. Eu sinto de sinistros, levei uma castanha este ano. Assim, ah, tive um agravamento aí de 10%. assim, começaram a subir agora. O que Mas eu, Em Espanha eles estavam a dizer de 2,5%, média yeah, de aumentos, não é? yeah. O, o CEO estava a dizer que a partir só começaram a subir preços agressivamente a partir de novembro. Em novembro subiram 5%, em média. Em janeiro, agora este ano, começaram a subir 10%. E, portanto, a questão é que os anos anteriores, os anos de 2020 e 2021, foi muito bom em termos de sinistros. E Por causa da todas as pandemia. seguradoras criaram uma base de capital fortíssima. Portanto, portanto, havia muito capital, havia excesso de capital quase nas atividades seguradoras portanto, que nos permitiu ter a folga de não subir preços nos anos seguintes. E agora, basicamente, estamos a pagar, estas empresas estão a pagar um ano mau por os anos bons anteriores. Sim, mas com combates de 105 e se o problema é a inflação, porque a questão da inflação agora, se para corrigir, tem que aparecer uma deflação também de 10%, e isso não vai acontecer, não é? Mesmo que a inflação estabilize, vão ter que sempre compensar esse valor para baixarem o combine, não é? Mais cedo ou mais tarde, sim, sim. A questão é que todas elas achavam que mais tarde era melhor porque estão a tentar defender a cota de mercado. Sim, por causa do mercado. Claro. Depois tem outras circunstâncias interessantes aqui no mercado espanhol, é que o principal concorrente, a empresa com mais cota de mercado, é a Mafre. Mas a segunda é a Mútua Madrilenha, que
E esta mútua madrilenha tem a política de repassar tudo para os mutualistas. Portanto, todo o capital que geram não é distribuível a acionistas, porque eles não têm acionistas, têm mutualistas e os mutualistas são os clientes. Portanto, o que eles fazem é investir tudo em preço. E eles fizeram uma promoção muito agressiva durante o ano, que é chamada 12 mais 2, que é basicamente oferecer 2 meses de borla a todos a todas as pessoas que tivessem apólices. 2 meses de borla, portanto são 2 a dividir por 12, É um sexto. são 17%. Isto é um impacto de 17% no combine ratio. É 17% das receitas que vão à vida. Não podem fazer isso durante muito tempo. E a questão é que eles puderam fazer isto porque tinham muito capital. Eles entraram um ano com rácios de solvabilidade muito, muito fortes. Portanto, agora vamos ver. Estou muito curioso para ver o ano 2020 e 2021, 2023. Mas sim, mas foi uma Vai pacada ser um forte. desastre para eles, isso dá para perceber, não é? Vamos ver. São dinâmicas diferentes. Um paralelismo interessante de ver a facilidade com que algumas empresas têm de passar preços a outras. Isso claramente surpreendeu-me pela negativa. A dificuldade que a linha direta tem em estar em preços, que quando comparamos, por exemplo, com uma Vidrala, e as duas tiveram impactos inflacionistas nos seus custos muito, muito fortes, talvez até mais a Vidrala, mas por ser um setor muito mais racional, a Vidrala teve muito mais facilidade em passar esses preços ao cliente final. Aqui a questão é que a linha direta quer ser líder, quer praticar os preços mais baixos do mercado, não é? E nessa perspectiva só podem subir quando os outros subirem, não é? Porque senão deixa de praticar os preços mais baixos do mercado. É verdade. Tem uma vantagem para o lado deles, que é, normalmente tem um combine ratio bastante mais baixo, em relação à mútua, que é o cliente mais agressivo, ou o concorrente mais agressivo, tem cerca de 5% de diferencial. Portanto, mesmo que a mútua vá para os 100%, eles conseguiriam estar a 95%. A questão é que se a mútua vai para os 115, fica um bocado difícil manterem a rentabilidade. Sim, mas a multa se for para 115, quer dizer, no ano a seguir não há promoções e há aumentos, não? Porque ficam insolventes rapidamente. É verdade. Pois é interessante ver o impacto que isto tem. Não sei se viste as taxas de market share, Diogo, destas empresas. Mas, Vi, eles têm um market share pequenino ainda, a linha direta, mesmo no auto. no alto tem cerca de 7% e mantiveram Ah, 7%. Uh, É muito pouco. a mútua madrilenha aumentou a sua cota de mercado em 2 pontos percentuais durante o ano. É uma barbaridade. E todos os outros perderam ou mantiveram. Com essa campanha Com esta dos 12 campanha. mais 2, pronto, sem brincar. E epá, é Num ano de surreal. inflação, num ano marcado por inflação, isso tem muito impacto. Mesmo assim, até acho 2% muito pouco. 2 pontos percentuais. Isto epá, é um segmento há muita inércia a mudar. Sim, é Portanto, verdade, é verdade. Epá, mas este ano, um ano marcado por uma inflação tão alta, as pessoas estão muito mais sensíveis ao preço e a fazer poupanças. Portanto, até um ano que há mais incentivo a mudar-se de seguros. De seguros, quanto de eletricidade, do gás, essas coisas todas. Não é. yeah. Só que, a título de curiosidade, deixa-me só partilhar. Por acaso é uma tabela muito gira. Para quem... Portanto, estamos a ver aqui a evolução. Deixa eu pôr isto. A evolução ao longo do tempo das cotas de mercado. Temos desde 2016 até 2022. E vemos, e é sublinhado, os únicos players que ganharam cota de mercado durante este período. E a mútua madrilenha ganhou 270 basis points, portanto 2,7% ao longo destes anos. Quase tudo foi o ano passado. Passou de 12% para mas já 13,7%. perderam. Eles também perderam de 2020 para 2021, perderam. Perderam 30 basis points, sim. Mas tem Sim, quase... mas porque essa campanha tem impacto. Mas realmente isto é muito há muita inércia aqui, ó. Isto está...
A linha direta conseguiu manter, mas foi dos poucos que conseguiu manter, porque tudo o resto perdeu para a Mútua, obviamente, se eles ganharem tanto. Claro. E a Mafre, que é a empresa líder, tem perdido bastante. Quer dizer, bastante. É a tal inércia dos líderes. Aliás, a Alianaz é que tem perdido mais ao longo do tempo, Sim. basicamente. Portanto, basicamente aqui a Mútua tem roubado aos dois outros concorrentes diretos. Mas isso às vezes não é, pode não ser bom sinal, não é? Se eles forem por acaso, na parte dos seguros auto, isso é mais difícil porque são seguros muito de rápida mudança, não é? Aquilo é anual, não é? Portanto, à partida, tipo, se fizeres maus seguros, ou se a empresa calcular mal os seguros e tiver grandes perdas de há 3 anos, isso já não tem impacto agora, não é? Mas sim, não é, às vezes crescer por crescer, depois traduz em não conseguires aguentar o embalo. Não, em seguros, isso, eu trabalhei em seguros muitos anos. E isso, claramente, quando tu estás a ganhar a cota de mercado, as outras seguradoras dizem que tu estás a fazer dumping. É logo a reação a seguir. Pois é um negócio que tu nunca sabes se estás a fazer dumping ou não é? Porque só mais tarde é que tens os custos com sinistros e é que consegues, pá, mesmo os combines não são 100% corretos se fizeres ano a ano. Se fizeres combines anuais, portanto, em função do, do risco que assumes em cada ano, porque os sinistros, montes deles, principalmente os mais graves, só terminam os pagamentos passado 2, 3, 4 anos. Yeah. Portanto, só a posteriori é que sabes o real combine se fizeres por ano de risco. Sim, sim. Olha, já agora, vou só mostrar aqui uma coisa que eu há bocado não consegui mostrar, eu sei que isto já vai com 2 horas, isto é rápido. Estão a ver, quando perguntaram há bocado o- as estrelas da Morningstar, eles Uhum. fazem com base nisto que está aqui. Portanto, eu agora fui buscar um fundo aleatoriamente, percentagem de posição no ranking na categoria sobre 100. Portanto, e quanto isto estiver mais acima, quando estiver num pair não, num percentil para cima, maior são as estrelas. Ok, Uh, mas coloca um que tenha 5 estrelas para vermos. uh, Espera aqui, opa, isto é um bocado. Isto é procurar a agulha no palheiro, mas espera lá, vou fazer Mas aqui. vê, por exemplo, olha, eu Sim, sigo o sim. Terry Smith, provavelmente ele tem Espera o aí. fundo, o Fan Smith terá, eu diria, pelo menos algumas estrelas, podemos ver. Deixa eu ver outra coisa. Análises. Não é este. Que este. Morningstar. 5 estrelas. Pá, aqui. Ok. Ok. E, por exemplo, este. Contabilidade. Está aqui. Bem, por acaso nem é nada de especial. Nem é nada de especial. Portanto, este aqui, mesmo nos últimos anos, em 2022, 2021, isto para ser 5 estrelas, pá, tem que haver aqui também ponderadores de risco, só pode, não é pelo Pois. retorno. Hum, Ok, ah, não tem feito muito melhor do que a categoria. não, em termos de retorno, em termos de risco pode ser diferente. Só ver rating. Ah, mas ele também está 5 estrelas só há 10 anos. Portanto, porque a 3 está com 4 estrelas. É. Pá, e mesmo o rácio Sharp não é nada de especial. Não, sempre há 10 anos também não há. Tinha que ser um histórico para ir para 2012, 2013, não, não. Mas pronto, mas a lógica era esta. Agora, só para não. Vou parar. Ok, meus Ah, caros, um resto de um bom domingo. E ok, até para a semana. até para a semana. Fiquem bem, vá. Até para a semana. Um abraço. Tchau.